Marcos, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a toda a nossa audiência. Por aqui tudo muito bem, graças a Deus. Maravilha. Bom, e a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira um projeto de lei complementar que estabelece regras mais rígidas para identificar um devedor contumaz. Primeiro de tudo, o que seria esse tipo de devedor? Bom, Carol, hoje o que a gente vai falar é sobre o PLP 125 de 2022, que teve autoria lá no Senado, né? Ele começou a tramitação no Senado e agora, essa semana, na terça-feira, tivemos aprovação na Câmara dos Deputados, né? O que seria ali? Qual que é a figura, né, que foi criada, ou melhor, que está sendo criada e que a gente já sabe que existia ali já na prática, né? E agora está ganhando forma ali, está entrando ali no nosso ordenamento jurídico. É o devedor contumaz, aquele devedor profissional, aquele devedor que já coloca, que já tem como estratégia já na sua atividade operacional, seja para fins de financiamento, seja para fins de fluxo de caixa ou para ter melhor competitividade, ele acaba deixando de pagar os tributos de uma forma proposital, né? Mesmo que talvez ele tenha condições que ele poderia fazer isso daí. Sonegando. Não seria bem uma sonegação, seria... não, porque a sonegação, tecnicamente, muito boa a sua pergunta, tecnicamente a sonegação é quando você deixa de declarar. Entendi. Né? Você não declara que você deve o tributo. Aqui não. Aqui a empresa, e aí obviamente caracteriza ali o crime, né? Pode ser caracterizado, ou melhor, é caracterizado o crime tributário na sonegação. Aqui no caso do devedor contumaz, no devedor profissional, a empresa, ela declara que ela deve. Ela informa que ela deve imposto. Entendi. Porém, dever não é pagar. Então tem essa diferencinha aí. E cabe ressaltar que, obviamente, a gente está falando... acabou de ser aprovado pela Câmara, isso daí vai para a sanção presidencial, então pode ser uma sanção na íntegra, pode haver algum tipo de veto parcial, ou pode ser um veto total. A gente não sabe muito bem ainda, então a gente está discutindo, a gente vai falar sobre o que nós temos hoje, o que tem na redação de hoje. O que muda então, Marcos? Nesse primeiro momento não muda nada, Carol. Tá. Porque depende ali mesmo do presidente falar se vai sancionar ou não sancionar, né? Fato é, a gente... E aí, obviamente, é uma expectativa, né? A gente não tem como saber ali o que vai acontecer, mas não vejo esse projeto sendo vetado. Talvez ali algum veto parcial, algum ponto ali que talvez o presidente e a equipe técnica entenda que não faça sentido. Certo. Mas se aprovado, o que muda, então? Bom, o que muda é que a gente sabe que já existe essa figura na prática, né? Inclusive, eu posso falar que já vi até consultores financeiros oferecendo isso como uma estratégia mesmo, né? E até o presente momento... lógico que existe algumas coisas ali que a empresa ela acaba perdendo quando ela faz isso, mas em alguns casos a gente entende que, e aqui eu não estou discutindo, obviamente, fazendo aqui um juízo de valor, né, se é certo ou se é errado, mas fato é que em alguns casos, quando pensado ali exclusivamente financeiramente, alguns casos acaba fazendo sentido para a empresa, né, e fica uma situação muito ruim, Carol, porque como a gente já falou muitas vezes aqui no nosso programa, eu particularmente eu sou contra impostos no geral, né? A gente luta para que os impostos sejam menores e sejam mais justos. Agora, quando você tem uma situação em que um paga e o outro não paga, por uma estratégia, porque não quer ou por qualquer outro motivo, acaba gerando uma falta de competição, vira uma competição desleal, né? Não é justo. E aí, obviamente, alguma coisa tem que ser feito. Então, nesse primeiro momento, o governo, ou melhor, os nossos legisladores, eles estão trazendo uma tipificação de trazer essa figura, né? Algo que a gente sabe que já acontece na prática, mas que possa ali ser identificado ali pela Receita Federal e tem ali algumas punições a mais para que busque ali uma competitividade maior nas empresas, né? Certo. Bom, e quais são os critérios para uma empresa ser considerada devedora contumaz? Bom, hoje o que a gente tem no PLP basicamente seria não pagar o tributo por 4 períodos consecutivos, ou por 6 períodos, mesmo que alternados, né, não necessariamente ali um mês atrás do outro, dentro de 12 meses. Esse é um dos critérios. Outro critério, a dívida ser substancial. Depois a gente vai falar mais o que é o substancial no PLP. Certo. Né? A inadimplência ser injustificada, sem um motivo objetivo. Porque quando também não tem o pagamento dos tributos, Carol, a gente sabe que tem empresas que realmente estão passando ali por momentos delicados. Sim. Né? Seja ali, às vezes, a perda de um contrato, seja, às vezes, ali, talvez uma inadimplência com seus clientes, ou seja, por qualquer outro motivo ali que a gente sabe que acontece e toda empresa está sujeita a isso. Né? O PLP, ele traz esses critérios justamente para separar aqueles que
não tenham pago e tenham motivos para não pagar, e daqueles que são os contumazes, os profissionais, né? E o último critério ali que a gente tem é o comportamento ali direcionado para fugir da obrigação tributária, né? Então, realmente, eu entendo ali que é alguma coisa relacionada ao dolo, ao fato de não vou pagar porque não quero pagar, né? Acho que é isso que o PLP traz pra gente. Certo. Bom, e qual que é o valor mínimo aí dessa dívida para ser considerada? Bom, aí entra na questão aí da substancialidade que a gente falou há pouco. Cabe ressaltar, Carol, que quando a gente fala de impostos, tem vários tipos de impostos no Brasil, né? Então tem aqueles que são na esfera federal, aqueles que são na esfera estadual, municipal, previdenciários e etc. E então, o que a gente tem no PLP hoje, no primeiro momento, o que seria a dívida substancial, né? Para fins de tributos federais, a dívida total que seja igual ou maior a 15 milhões e que represente mais de 100% do patrimônio conhecido da empresa, né? E para os tributos estaduais e municipais, o PLP prevê então que os estados têm um ano para fixar o valor próprio, e se não fizerem isso, se estiverem atrasados ou se não fizerem por qualquer motivo, né, se não legislarem nesse sentido, vai ser considerado aí dos mesmos 15 milhões que a gente falou para os federais. Certo. Bom, e por que o governo agora quer regras mais rígidas para identificar esses devedores profissionais, hein, Marcos? Eu acredito que aí está relacionado à questão da competitividade, né, Carol? Então, assim, eu volto a falar, nós queremos impostos menores e mais justos, né? A gente quer regras que sejam favoráveis aos negócios, né? Agora, quando você tem uma regra em que um cumpre porque entende que tem que cumprir, entende porque é a sua obrigação de fazer, e o outro do mesmo segmento ali, um competidor, não cumpre por uma estratégia, ou para vender mais barato, para ter mais competitividade, eu acho que a gente gera distorções no mercado, isso daí é um problema. Então, é uma situação que a gente já sabe que acontece muito já no mercado, tem empresas, inclusive, que são conhecidíssimas por fazer isso, né? E cabe ressaltar, os próprios débitos federais, né? Tem um aplicativo do governo que você consegue consultar os débitos da dívida ativa. Entendi. E aí você vê ali empresas ali que são conhecidas, empresas que a gente conhece, empresas que estão ali na nossa vida, no nosso cotidiano, e que não pagam os impostos, né? Então eu acho que o governo, o que ele quer? Ele quer separar aquele que seja o profissional, o contumaz, né? O devedor que já está habituado a isso, né? Que já incorporou como estratégia de negócio, daquele devedor ali que está passando por um momento turbulento e que está lutando para reverter isso daí. Excelente. Bom, se sancionado, o que vai acontecer então com a empresa assim que ela é notificada com essa nova PLP? Então, Carol, na verdade, o que a gente tem no PLP ali, para o que teria que ser feito, né, para acontecer isso daí? Então, são todos esses critérios aí que a gente falou agora, né? E aí a Receita, ela pode ali, ou melhor, ela vai através ali de um processo administrativo com o direito à defesa por parte do contribuinte, então vai poder constituir o seu advogado, etc, etc. E aí, a partir daí, né, após ali uma análise administrativa, um julgamento ali interno da Receita, ela pode entrar aí no grupo desse pessoal. E cabe ressaltar ainda, acho que é importante a gente falar ainda sobre a questão aí que é importante a gente falar, né, em quais casos ali que mesmo a empresa atingindo esses critérios aí, ou a maioria deles, ela tem a justificativa ali para ela não fazer o pagamento desses impostos, né? Quais são os motivos ali que são admitidos, né? A gente tem, no caso de calamidade pública reconhecida, então vamos pensar aí, enchente do Rio Grande do Sul. É uma situação que, ninguém espera e que bagunça tudo, né? Acho que isso daí é bem razoável. Prejuízo contábil no ano corrente e no anterior, sem indícios de fraude. Então, é o que a gente falou. A empresa está tendo prejuízo, ela está comprovando, ela está ali com as suas demonstrações ali, talvez ali, se forem auditadas, melhor ainda. Ou seja, ela não está pagando porque ela não quer, ela não está pagando porque ela não tem, porque a situação está complicada mesmo, né? E ausência de atos de ocultação de patrimônio. Então, por exemplo, né, algumas que eu pensei aqui, distribuição de lucros, ou seja, ela não distribuiu lucros, ela não pagou JCP, que são juros sobre capital próprio, que é também uma questão contábil também que é permitida pela legislação, não reduziu o capital, não fez empréstimo a sócios. Então são todas operações, né, que uma empresa que está tendo prejuízo, ela distribui lucro? Acredito que não. Se está distribuindo, tem alguma coisa errada.
Então são essas situações aí que vão servir ali de indícios, argumentos para mostrar ali a boa-fé da empresa, né? E de que ela está tentando reverter, que são coisas ali que ela está... Só um período. Que é um período, né? Enfim. Maravilha. Tá certo, Marcos. Muito obrigada por nos explicar, né? Por esclarecer e se sancionado. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui na CBN. Brigadão. Eu que agradeço. Saberemos aí dentro de até 30 dias. Tá. E uma excelente quinta-feira aí para você e para toda a audiência que acompanha a gente. Para você também. Até semana que vem.